Viver é Prime. Bradesco oferece Jornal Nacional. A seleção brasileira entra em colapso. E impõe ao Brasil o maior vexame e humilhação no futebol na sua história. Alemanha 7, Brasil 1. Diante de milhares de torcedores tristes e atônitos no Mineirão e de milhões que acompanhavam o jogo pela televisão, foi a maior goleada da história dos confrontos entre Brasil e Alemanha e a maior que nós já sofremos numa Copa do Mundo. Klose ultrapassa Ronaldo Fenômeno como o maior artilheiro de todos os mundiais. O técnico Felipão assume a responsabilidade pela derrota que desmancha o sonho do ex em casa e obriga o time a se reerguer para disputar o terceiro lugar como o perdedor do duelo de amanhã entre Holanda e Argentina. No Oriente Médio, sirenes anunciam ataques de foguetes contra cidades como Tel Aviv e Jerusalém. E a reação israelense mata 20 pessoas na faixa de Gaza. Morre em São Paulo o ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL. O Jornal Nacional está começando agora. Olá, vamos a Belo Horizonte. Boa noite, Patrícia Poeta, Galvão Bueno. Boa noite, Bonner. Boa noite para o pessoal de casa. Olha, o torcedor veio em peso para cá, para o estádio Mineirão. Imaginava que a terça-feira teria fortes emoções, teria sim um jogo difícil pela frente. Mas o que não passava pela cabeça do torcedor era que a esperança de ver o time chegar numa final já desapareceria nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo. O Brasil perdeu sim e perdeu de goleada. 7-1 foi o pior placar para a seleção brasileira em 100 anos de história. Galvão Bueno, boa noite. Que apagão foi esse? Boa noite, Patrícia, boa noite, William, boa noite a todos. Não há mesmo motivo para muita risada hoje não, né? Em 84 anos de Copa do Mundo, a seleção fez 103 jogos. Eu transmiti mais de 40% deles. Já narrei grandes vitórias, 2 títulos mundiais e também já vi jogos ruins. Transmiti derrotas duras para a nossa seleção. Mas, Patrícia, eu nunca imaginei que pudesse ver algo como nós vimos aqui. Foi a pior derrota da história da seleção brasileira. A outra, um placar parecido, tinha sido em 1920 contra o Uruguai e não era nem Copa do Mundo. Nem Copa. E o mais impressionante é que entre o segundo gol e o quinto foram apenas 6 minutos de diferença. Esse foi o apagão. E uma seleção brasileira, a mais vitoriosa de todas, não pode se permitir a passar um vexame como esse. Infelizmente, foi uma humilhação. A imprensa internacional chamou isso também de humilhação, pois o repórter Mauro Naves conversou com alguns jogadores. Vamos falar com ele. Boa noite, Mauro. O que você conta pra gente? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. Foi uma derrota tão humilhante que o próprio alemão Schweinsteiger, passando pela área de entrevistas, pediu desculpas ao torcedor brasileiro por uma vitória com essa grandiosidade. Eu estou aqui ao lado do Thiago Silva, que não jogou. Estou na mesma área em que os jogadores costumam dar entrevistas assim que saem do campo. Hoje, 1h30 mais ou menos, trancados, grupo trancado no vestiário. O que se passou por lá e como analisar esse vexame? Thiago, o que vocês conversaram? Mesmo você não tendo participado, eu imagino que a dor é imensa do mesmo jeito. Você está num grupo que entrou para a história negativamente. Então, essa é a sensação que todos nós temos, né? Acho que o momento... uma hora e meia dentro do vestiário, pouca gente falou. Acho que é um momento de reflexão para todos nós. A gente poderia ficar marcado, né, positivamente para o resto da vida. E o que acontece é o contrário. Você vai ficar marcado para o resto da vida tomando um resultado como esse, de 7-1. Que para mim, particularmente, dói muito. Dói mais ainda por estar fora de campo e não poder ajudar. Você que é zagueiro, entende que essa pane aconteceu porque foram 4 gols em 6 minutos, não tem como consertar quando começa a acontecer um gol atrás do outro, um zagueiro falar com o outro? Mauro, o que eu falar aqui não vai valer de nada. Não adianta eu tentar explicar o inexplicável. O que aconteceu foi que após o segundo gol, nós tomamos outros 3 em 3 minutos, sabe? Então é uma coisa inexplicável, não tem como eu falar pra você, tentar achar um defeito ou outro, que eu não vou conseguir. Até mesmo as pessoas não vão acreditar em mim. Então o que aconteceu foi essa pane, que querendo ou não, tirou o meu sonho, tirou o sonho de todos nós brasileiros. Mas eu acho que a vida não acaba aqui, né? Eu tenho minha família, tenho meus filhos para buscar
para buscar forças e é neles que eu vou me inspirar nesse momento difícil que eu tô passando na minha carreira. Tá certo. O mal ou bem ainda tem um terceiro lugar em disputa e é melhor vencer do que perder. Tomara que vocês tenham forças para isso. Patrícia e Galvão também passaram por aqui e eu ouvi o Fred e o Daniel Alves.